pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para falar sobre mais um assunto interessante para vocês. Com meus amigos e parceiros Edival Santos e Jonathan Soares. Antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal e curtir para dar um apoio aqui para a gente. Galera, no último dia 28 de agosto de 2020, morreu o ator Chadwick Boseman, o astro de Pantera Negra. E aí, o Pantera Negra, ele foi um filme que foi muito elogiado pela crítica, elogiado pelos fãs, faturou mais de US$ 1 bilhão em sua bilheteria. E o ator, ele fazia questão de propagar ideias, né, dos direitos dos negros tão desassistidos. E estamos vivendo aí as manifestações nos Estados Unidos, principalmente, grandes problemas por lá. E nós vamos conversar sobre isso, sobre essa questão da discriminação racial, a questão de tudo que está acontecendo no mundo. Vamos começar aqui com o companheiro Jonathan. Jonathan, o que a gente pode falar aí sobre esse assunto? Quando o Pantera Negra foi lançado, muito se falou na questão da representatividade, que é a ideia dos negros, de modo geral, se enxergarem na tela do cinema e na tela da TV em papéis que não sejam papéis de inferioridade, em papéis que não sejam papéis subalternizados, em papéis que construam essa ideia de um heroísmo, né, de exaltação da cultura, da resistência, que é extremamente importante. Então, o Pantera Negra é um filme que vem também para a gente questionar a cultura que a gente consome. Porque, de um modo geral, tanto nos Estados Unidos, né, os filmes e as produções nos Estados Unidos, quanto aqui no Brasil, as novelas, os filmes nacionais, a cultura produzida é uma cultura que perpetua as estruturas sociais, né? É uma cultura que perpetua e que fixa, né? É uma cultura que fixa esses locais. Basta a gente começar a ver que, primeiro, o Brasil, de modo geral, não se vê nas telas. O Brasil não se reconhece nas telas, né? No cinema, o Brasil não se reconhece nas novelas, porque o que é próprio do Brasil não aparece. E aí isso tem a ver também com a representação do negro, né? Então você tem na televisão brasileira, né, especificamente agora falando do Brasil, na televisão brasileira você tem a reprodução dos espaços construídos pela escravidão. E quase nunca passa disso. É por isso que o Pantera Negra é tão importante. Porque quase nunca passa disso, né? Tem um documentário muito bacana para quem quiser assistir, né? Um documentário chamado A Negação do Brasil. E nesse documentário o cineasta ele vai fazendo um passeio sobre a representação dos negros nas telenovelas brasileiras. E aí ele vai apresentando desde a primeira telenovela com essa temática, que foi A Cabana do Pai Tomás, de 1969, que já traz uma blackface, ou seja, um ator branco, né, pintado de negro para fazer A Cabana do Pai Tomás, que é uma história, um clássico da literatura dos Estados Unidos sobre essa questão também da escravidão, e ele vai seguindo em relação a essas representações, e a gente vai percebendo o quanto, ao longo de décadas e ao longo de gerações, a nossa mentalidade para o consumo cultural, ele é moldado também, né? A gente só vê os negros nas televisões, nas telenovelas, como motoristas, né? Tem uma frase do Spike Lee que eu lembro disso, que ele fala assim, o Spike Lee perdeu o Oscar 2 vezes, né? E aí ele diz assim, toda vez que eu perco o Oscar, tem um negro dirigindo para um branco. Que são os dois filmes que ele... Acho que foi o filme do ano passado, agora me fugiu o nome do filme. Então é sempre o motorista, a empregada, aí o documentário chega na Escravizaura, né? E constrói a ideia de que a maior telenovela brasileira produzida até então, em sentido de exportação, de sucesso lá fora, eu fiquei sabendo essa semana que a Escravizaura é o maior sucesso na Rússia. As pessoas sabem as falas da Escravizaura de cor na Rússia. E passando agora, em 2021, voltou na pandemia. E é o quê? Uma novela sobre a escravidão, cuja representação é de uma escrava branca, né? Porque a escrava branca, ela se destaca dos demais não pela cor da pele. Ela se destaca porque ela toca piano, porque ela fala francês, porque ela tem condição de acessar o que seria a civilização, né? A civilidade. Então você tem, de modo geral, uma representação do negro
nas telenovelas e nos filmes, que perpetuam esses espaços construídos pela escravidão. E eu acho que qualquer narrativa que quebre essa representação, qualquer narrativa que quebre essa estrutura, que venha dos negros, né, sobre os negros, para os negros, eu acho extremamente bem-vinda e necessária. Qual a importância da representatividade, Edivaldo, nos filmes, no cinema, na televisão? Bom, eu acredito que o Pantera Negra, ele rompeu, como o professor Jonathan falou, ele rompeu aí com uma hegemonia, e não gosto de dizer branca, mas uma hegemonia de grupos que realmente controlavam, dominavam esse ambiente, né, cinematográfico. É interessante a história do personagem, porque quando você faz comparações com outros personagens negros que existiam anteriormente, o Pantera Negra, ele é o protagonista de uma história, né, vinda da África, de uma história que valoriza uma boa parte dos personagens com o tom de pele negra. Porque o que é que a gente percebe? Quando se fala de quadrinhos, e aí eu conheço um pouco, gosto, eu percebo que os quadrinhos traziam os heróis negros com dramas, né, com arcos dramáticos, dentro de uma história, muitas vezes, de violência. Então, o negro herói, ele não era o herói, muitas vezes ele era o anti-herói. Né? A gente tem alguns personagens, como o Spawn, né, que tem aí um drama na vida e se torna basicamente um anti-herói. Ele não é ele é o protagonista de sua história, mas não é reconhecidamente um herói com ética, um herói com valores. Então, a gente percebe que o Pantera, ele rompe com isso. O Pantera Negra, ele é justamente, talvez, o que muitos negros, né, esperavam no cinema. Né? Quanto tempo? Né? O Pantera Negra ele foi lançado em 1966. A primeira aparição desse personagem é no quadrinho do Quarteto Fantástico, 52, número 52. E ele foi até comparado com o movimento dos Panteras Negras, né, que era um movimento contra a segregação racial nos Estados Unidos. Embora isso é uma comparação que não deve ser feita, porque o Pantera Negra tem uma outra história. Então, é o herói que a criança realmente se identifica. A criança negra vai ter como personagem na sua vida. Ele sai daquele estereótipo de personagem que, muitas vezes, é o pobre, é o que vive num ambiente de violência. Não, ele é o quê? Um príncipe, né? Herdeiro de Wakanda. É o rei. Traz todo aquele formato que a gente está acostumado a ver com personagens brancos, com heróis brancos. E o cinema estrangeiro, e falando de Hollywood, estava devendo isso para os fãs, estava devendo isso para esse grupo, essa minoria. Por quê? Porque de todos os personagens trabalhados, a gente não tinha aí realmente um filme com uma quantidade de negros como teve o filme do Pantera Negra. Então a gente tem aí uma porcentagem muito grande, né? Basicamente 90% do filme são personagens, são atores negros. E isso traz, sim, uma grande representação de identidade. A gente percebe as crianças querendo terem orgulho em se fantasiar, em dizer, eu sou Pantera Negra. Uma vez eu brinquei, não lembro qual foi o vídeo que eu estava fazendo com um grupo, que eu falei, é muito difícil, você fica imaginando, né? A gente, que é negro, se fantasiar de um personagem branco. Né? Você vai se vestir do super-homem, você vai se fantasiar de super-homem, você vai se fantasiar de uma menina negra, de Mulher Maravilha. Então, os quadrinhos estavam devendo isso, o cinema estava devendo essa participação, trazer de volta essa sensação de pertencimento. Eu acho que isso é provocado na hora que você assiste o filme do Pantera Negra. E a gente percebe que Hollywood e os quadrinhos viram isso como
uma possibilidade também de ganhar bastante, né? Então, a gente hoje tem uma releitura de personagens. Então, você percebe aí o Homem-Aranha agora, né? Tem um personagem paralelo, que é representado pelo Miles Morales, que é um negro. Miles Morales. Isso, é um negro, né? A gente vai ter aí alguns outros personagens, o próprio Homem de Ferro, a gente vai ter uma personagem negra fazendo. Existe uma crítica com relação a isso, eu sei que quem gosta de quadrinhos não gosta dessas releituras, né, dessa tentativa de mudar, mas o interessante é perceber que esses personagens, eles precisam de renovação, e a gente não tem aí, o fato de ter um Homem-Aranha negro não significa que o Homem-Aranha original deixou de existir, ele continua com, vamos dizer assim, suas aventuras. Então, eu acho que foi muito positivo, acho que deve haver mais investimento, né? Infelizmente, agora a gente não tem o ator principal, mas ele deixou aí um legado e acredito que dá para sair novos filmes, até porque o personagem do Pantera, essa herança do Pantera é passada de geração para geração, então a gente pode ter um outro representante, né, do rei de Wakanda. É isso aí, pessoal. Representatividade importa sim, e muito. O filme do Pantera Negra, ele foi dirigido pelo Ryan Coogler, e a primeira superprodução, né, dirigida por um afro-americano e predominantemente de negros, né, o elenco. Então, foi um marco aí o filme. Infelizmente, o ator nos deixa precocemente, mas deixa aí um legado e uma história bonita. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado também aos companheiros Edival e Jonathan. E até a próxima. Bacana,